Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, à beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, a luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissesse pra mim, já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho do lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho do lar. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, a luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissesse pra mim, já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho do lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho do lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho do lar. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de reflexão sobre os personagens da Boa Nova. Dessa vez nós vamos falar sobre um personagem que nós conhecemos como Tiago Maior. Existiam aproximadamente entre os discípulos de Jesus 4 Tiagos, e eles usaram essas nomenclaturas para distinguir um do outro. E o que nós vamos falar hoje é sobre Tiago Maior. É interessante que a gente coloque primeiro que Jesus, quando foi formar o seu apostolado, quando foi formar aquela equipe que levaria a Boa Nova para além dos muros de Jerusalém, ele não escolheu, como poderia ter feito, ele não escolheu os seus discípulos ou esse grupo entre aqueles cultos ou os estudiosos, os intelectualmente mais preparados, que seriam os escribas e os fariseus. Pelo contrário, ele foi buscar nos homens simples, nos homens com pouquíssimo conhecimento do mundo espiritual, das coisas do espírito, homens que talvez não tivessem nunca feito uma viagem interior, nunca pensado sobre a existência de algo além do corpo e além de Deus, aqueles que criam em Deus naquela época. E ele foi buscar nessas pessoas o grupo
que viria a ser mais tarde o condutor das palavras de Deus. Aqueles que iriam revelar para nós e que nos faz estarmos aqui hoje a palavra de Deus, as verdades do reino de Deus. Então ele escolheu aparentemente essas pessoas entre pessoas desqualificadas para isso. E essas pessoas, ao contrário do que se pode imaginar, como elas tinham essa falta de preparo espiritual, conhecimento da religião, como ela era professada naquela época, ele viu naquele bando de jovens pescadores e coletores de impostos, ele viu naquele grupo um grande potencial transformador. Seria um grupo que ele poderia, através dos seus ensinamentos, mudar aquelas personalidades. E foi o que aconteceu, principalmente em se tratando desse nosso apóstolo que a gente vai estudar hoje, que é Tiago Maior. O Tiago, ele foi escolhido entre os 4 primeiros discípulos. E há uma passagem que fala da sua escolha, que está em Mateus, ou aqui em Marcos, Marcos capítulo 1, versículos 16, mas também está em Mateus capítulo 4, está em Lucas no capítulo 5. Passando ao redor do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André seu irmão, lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e vos farei que se tornem pescadores de homens. E deixando imediatamente as redes, seguiram-no. Esses foram os 2 primeiros apóstolos, Simão e André. Avançando um pouco, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, eles próprios no barco restaurando suas redes. E os chamou imediatamente, e deixando seu pai, Zebedeu, no barco com os empregados, foram após eles. Então esses foram os 4 primeiros apóstolos escolhidos por Jesus. Dentre eles está Tiago e seu irmão João. Ele era mais velho que Tiago. Como essa passagem diz que eles deixaram, o seu pai deixou seu pai com os empregados e foram seguir Jesus, presume-se que se Zebedeu, que era o pai de Tiago, tinha empregados, significava que ele tinha talvez uma pequena indústria, uma pequena companhia de pesca. E ele era um homem de muita influência, ele tinha uma boa situação financeira e, em decorrência dessa sua boa situação financeira, ele exercia uma influência que ia da Galiléia até Jerusalém. Ele era muito conhecido e talvez por isso ele tenha seu filho, os 2, né, na verdade todos os 2, mas aqui mais focando em Tiago, talvez por isso, por essa condição financeira que ele tinha e esse poder que ele tinha, fez com que ele achasse que dentre todos os apóstolos, ele e o seu irmão seriam os maiores. E isso mostrava uma personalidade bastante forte e marcante entre eles. Ele, na verdade, embora quisesse muito ser o primeiro entre os apóstolos, ele só foi o primeiro em uma coisa: ele foi o primeiro mártir cristão, foi o primeiro decapitado por ter professado o cristianismo fora de Jerusalém. Tiago, junto com Pedro e João, que eram os apóstolos que mais acompanhavam Jesus intimamente, eles participaram de 3 grandes momentos da vida de Jesus, dos feitos de Jesus. O primeiro deles é a ressurreição da filha de Jairo, que se encontra em Marcos, capítulo 5, versículos de 35 a 37. O segundo, quando eles testemunham a transfiguração de Jesus no monte. Isso está lá em Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 2. E outro momento importantíssimo do ministério de Jesus, que eles participaram, foi quando Jesus os incentiva a orar na noite em que ele foi traído. Isso a gente encontra também em Marcos, capítulo 14, versículos de 32 a 34. Tiago também estava entre os 4 apóstolos
que questionaram Jesus no Monte das Oliveiras sobre em que momento, como eles compreenderiam o sinal das coisas que ele disse que iriam acontecer. Ele foi um dos que questionou Jesus a respeito disso. Jesus faz promessas e ele pergunta assim, mas quando nós vamos saber? Que sinais o Senhor vai dar para que a gente entenda que essas promessas estão sendo cumpridas? Resumindo, Tiago, ele teve o privilégio de testemunhar o poder, a glória, a agonia e a soberania de Jesus. Através desses exemplos que ele o acompanhou, ele presenciou a soberania, a glória, a agonia e a sabedoria de Jesus. Se nós fôssemos definir Tiago em uma só palavra, nós usaríamos a palavra entusiasmo. Tiago era extremamente entusiasmado, só que ele tinha um entusiasmo um pouco descontrolado, assim como nós nas nossas vidas. Nós nos empolgamos com as coisas, mas não conseguimos manter o equilíbrio para fazer com que essa empolgação se transforme em coisas boas, né? E a gente acaba agindo por impulso, que era o que Tiago fazia. Pelo que a gente sabe dele, ele tinha ele era tão assim intempestivo, ele e o seu irmão, que Jesus dá aos dois, o nome de Bonerges, que significam filhos do trovão. Eles se referiam a eles como filhos do trovão. O que significa isso? A intempestividade, a impaciência. Eles eram extremamente impacientes, especialmente Tiago, com aqueles que não agiam conforme as leis de Deus. Ele era muito impaciente, muito intolerante e ele gostava muito de resolver as questões ainda de forma não pelo amor, ele gostava de resolver as coisas de forma assim impetuosa, de forma firme. E Jesus não concordava com isso, assim como muitos dos seus outros apóstolos não. E enquanto André, né, que foi um dos primeiros, entre os 4, ele foi o primeiro a ser chamado por Jesus. Enquanto ele era mais discreto, Tiago era o que queria fazer fogo dos céus, trazer fogo dos céus para destruir vilarejos e pessoas, o que sugere que ele era uma pessoa realmente extremamente infantil até nos seus sentimentos e nas suas emoções. Ele tinha uma personalidade extremamente agitada e era muito interessante porque ele era muito impaciente com os malfeitores, mas não há nada de errado em sermos impacientes com os malfeitores, né? Mas o que na verdade nós não podemos é ressaltar o erro e deixar de lado as virtudes. Então ele não via virtude naqueles que não andavam no caminho que ele considerava que fosse o caminho reto. E isso o tornava de fato uma pessoa bastante... era um grande companheiro de Jesus, mas era uma pessoa a ser lapidada. Era um diamante bruto a ser lapidado, por sua forma apaixonada de se expressar. 2 ocasiões houve em que ele demonstra claramente esse temperamento dele, o temperamento de querer dar as ordens, o temperamento de querer ser o primeiro, ele e seu irmão, né, entre todos. Eles queriam ser os primeiros a sentarem ao lado de Jesus e a comandar todo aquele grupo de pessoas que ali estavam caminhando com ele. Então há duas situações onde ele demonstra claramente esse descontrole que ele tinha. Foi quando eles se dirigem a Samaria. A Samaria é uma região formada, o povo samaritano é formado por judeus do norte e eles tinham assim uma concepção de Deus, mas eles tinham também muito paganismo entre eles. Então a religião da Samaria era muito misturada e eles tinham pavor das adorações dos judeus,
das cerimônias dos judeus. Primeiro porque eles achavam que Deus só poderia ser adorado no monte que ficava na Samaria, enquanto os judeus, eles adoravam Deus no templo em Jerusalém. Então, Jerusalém e os samaritanos não suportavam essa ideia de que passavam por lá pessoas indo em direção a Jerusalém para adorar a Deus. Eles não aceitavam essa ideia. E Jesus pede para que os seus discípulos vão à frente quando ele ia para a Páscoa em Jerusalém. Ele está na Galileia, vai para Jerusalém. Ele pede aos seus discípulos que saiam na frente para preparar um local para que eles se hospedassem na Samaria. E chegando lá, quando os samaritanos percebem que eles iriam para as comemorações da Páscoa em Jerusalém, eles negam imediatamente a hospedagem a Jesus. Não porque não tivesse, mas porque eles detestavam essa questão da adoração de Deus fora do monte que ficava na Samaria. E aí, para que os judeus fossem até Jerusalém, eles davam uma volta para não passar pela Samaria. Eles saíam da Galileia rumo a Jerusalém, eles davam a volta, eles andavam assim quase que o dobro do caminho, eles atravessavam o mar 2 vezes, eles atravessavam, porque eles não tinham condição de atravessar sem passar pela Samaria, e da Galileia para Jerusalém sem passar pela Samaria. E lá eles tinham o Rio Jordão, né? Lá eles tinham que atravessar 2 vezes o Rio Jordão para poder chegar até Jerusalém. E quando Tiago recebe a informação dos samaritanos que eles não acolheriam Jesus e nem os seus discípulos na cidade, ele se lembra imediatamente de uma passagem de Elias que aconteceu naquele mesmo local, onde Elias coloca fogo e mata um exército de 50 homens do rei na Samaria. E eles falam para Jesus a mesma coisa. Como eles sabiam que Elias não tinha sido punido por isso, eles perguntam a Jesus se Jesus não queria que eles fizessem ou deixassem ou os auxiliassem que descesse fogo dos céus para que eles destruíssem, para que o fogo destruísse toda aquela comunidade, todo aquele local, em função de ter sido negado hospedagem a eles, né? E Jesus, inclusive tem uma passagem de Jesus com a samaritana, né? É uma passagem bem conhecida nossa, que fala onde eles adoravam Deus, que era o muro de Gerezim, né? Ela fala para Jesus, né? Nossos pais adoraram nesse monte e vós dizei que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Isso está lá em João capítulo 4, versículos 19 e 20. Então existia uma rixa religiosa muito grande entre os samaritanos e os judeus. E isso fez com que Tiago tivesse esse comportamento de sugerir a Jesus que viesse fogo dos céus para acabar com toda aquela comunidade. Eles se sentiram completamente ofendidos. E a referência que eles fazem a Elias, que a gente encontra aqui também no 2º livro de Reis, era uma situação completamente diferente, né? A situação de Elias naquela época e a situação de Jesus. Jesus tinha vindo para recuperar, para salvar almas e não para destruir. Então, Jesus, logicamente que não acata essa sugestão de Tiago e do seu irmão, e ele os repreende, né? E ele fala que ele veio numa missão de resgate e não de julgamento. E ele diz, vocês não sabem de que espécie de espíritos são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E esse exemplo de Jesus mostra a Tiago que o amor bondoso
e a misericórdia são virtudes que devem ser cultivadas e não esse temperamento intempestuoso dele. Então, era o que Jesus queria, era o amor ser cultivado de forma a trazer dignidade às pessoas, a trazer a compreensão para que essas pessoas se transformassem em pessoas melhores, em espíritos melhores, né? E que essa indignação deles, esse entusiasmo inflamado deles, não levaria a nada. Isso era um desequilíbrio. O que ele quis dizer quando ele chama a atenção deles para isso, é que isso era um desequilíbrio. Eles tinham que controlar esse temperamento. Eles tinham que controlar porque eles tinham uma finalidade, né? Quando eles foram escolhidos, Jesus escolheu essas pessoas para que eles tivessem a missão de levar adiante os seus ensinamentos, a palavra de Deus. Então eles tinham, e por isso eles foram escolhidos, porque Jesus tinha certeza de que todos nós podemos nos transformar, que o amor nos transforma, que a compreensão nos transforma, mas nós precisamos entender isso. E eles não entendiam, eles achavam que Jesus tinha que ter uma reação à altura da reação que eles tinham quando se deparavam com qualquer tipo de problema, como foi essa recusa dos samaritanos em recebê-los. Uma outra situação de entusiasmo descontrolado, que mostra bem quem era Tiago e seu irmão João, é quando eles pedem para sua mãe que ela fosse interceder junto a Jesus, fazer tipo um lobby, né, junto a Jesus, para que eles se sentassem no reino dos céus, que eles se sentassem um ao lado direito e o outro ao lado esquerdo de Jesus. A mãe deles vai até Jesus e pede que seus filhos, né, no reino dos céus, sentem um à sua esquerda e um à sua direita. Tamanha era a ambição e a autoconfiança que eles tinham. Salomé, que era sua mãe, ela seguia Jesus. Talvez até pela sua condição financeira boa, né? Ela ajudava, assim, parece, né, que ela ajudava inclusive financeiramente, ajudava também fazendo os afazeres de comida, para aquela equipe toda que acompanhava Jesus, todo o grupo que acompanhava Jesus. Então Salomé também acompanhava Jesus e auxiliava nesse aspecto. E ela vai e pede, né, para Jesus então isso. E Jesus, numa fala retratada em Mateus, ele imediatamente lembra a ela e a todos que ali estavam presentes que o sofrimento precede a glória. Então, Jesus explica que para que se chegue à glória tem que se passar o sofrimento. Primeiro, tem que se passar por um processo de sofrimento. E disso tudo, esse pedido da mãe de Salomé para que os filhos fossem sentar do lado direito e esquerdo de Jesus, ele causa um grande mal-estar entre os apóstolos e entre os discípulos de forma geral. Causa um grande mal-estar e muitas discussões surgem dali de quem deveria ser de fato o primeiro. Eles não entendiam essa mensagem de Jesus, eles não entendiam que Jesus passaria por todo aquele sofrimento. Eles achavam que aquela explicação de Jesus era uma coisa simples, talvez, de ser contornada, né? Então, Tiago queria, na verdade, a coroa da glória, sempre quis a coroa da glória. E Jesus lhe deu um cálice de sofrimento. Ele queria poder e Jesus lhe deu, na verdade, servidão. Ele queria um lugar de notoriedade, sempre quis ser o primeiro, e Jesus lhe deu uma espada, lhe deu um sepulcro, o sepulcro de um mártir. Tiago queria governar e Jesus lhe deu uma espada, mas não para empunhar, mas para ser um instrumento da sua própria execução.
Então, 14 anos depois desse episódio, Tiago se torna o primeiro apóstolo a ser morto por causa da sua fé. Ele sai pregando a Boa Nova, né? E ele, quando ele Herodes tinha muita raiva, né? Muita raiva de Jesus, do cristianismo, da igreja, e ele queria destruir com tudo isso, acabar com tudo isso, e ele vai ele queria fazer um jogo político com os judeus. Ele sabia que junto aos sacerdotes judeus, qualquer coisa que ele fizesse contra o cristianismo, o avanço do cristianismo e da igreja, ele teria um ponto político junto aos judeus. Então ele aposta nisso e ele persegue Tiago, e aquele que entrega Tiago a ele, no momento que faz isso e que vê a confissão de Tiago se dizendo adepto à doutrina do Cristo, ele também se diz cristão e ele acaba sendo decapitado juntamente com Tiago. E no caminho que eles vão para a decapitação, ele pede perdão a Tiago e Tiago o beija e o perdoa. Então olha como Tiago muda, né? De uma pessoa de um temperamento difícil, muito implacável com aqueles que erravam, ele perdoa justamente a pessoa que o entregou na mão de Herodes. E ele comprometido com toda a verdade, ele sai na linha de frente, ele era da linha de frente da proclamação do Evangelho e do estabelecimento da igreja. Ele teve uma participação muito importante nisso, espalhar as verdades, os ensinamentos de Jesus em todos os lugares por onde ele foi. Ele se tornou uma grande referência. E dizem até que ele sai depois daquela região e ele vai até a Espanha, né? Ele vai pregar na Espanha, onde a partir do século IX tem início a devoção a São Tiago de Compostela, que todos nós já ouvimos falar, né? Então foi a pregação de Tiago que chega até a Espanha e a outros lugares também da Europa, que faz com que ele se torne um verdadeiro instrumento para o crescimento do reino. Corajoso e comprometido com a verdade, Tiago aprendeu a usar essas qualidades para servir a Deus, ao invés de procurar seu próprio engrandecimento. A força e a influência de Tiago eram tamanhas que Herodes resolve, como eu já disse, decapitá-lo, né? Então é interessante porque a gente pode analisar da seguinte forma: um homem de caráter abrasador, de caráter assim como ele demonstrava ser, um caráter impulsivo, ardente, uma pessoa muito entusiasmada, com grande potencial para o fracasso, porque todo mundo que é entusiasmado demais e que se deixa levar pelo seu entusiasmo, ele tem um grande potencial para o fracasso. Ele precisa ser sempre subordinado e temperado com amor. Quando um caráter desse tipo se rende ao controle da espiritualidade e é acrescido de paciência e persistência, esse tamanho entusiasmo se transforma num maravilhoso instrumento nas mãos de Deus. E a vida de Tiago mostra claramente isso, que esse caráter, quando bem controlado, ele faz milagres na vida de qualquer um de nós, né? E assim como nós também, que nos aproximamos de Jesus para ouvi-lo e aprender os seus ensinamentos, precisamos deixar curar em nós essas mazelas que nós trazemos conosco. Essas mazelas nós trazemos das consequentes vivências que nós temos. Nós vamos acumulando essas mazelas, sendo implacáveis com os erros alheios, tendo o costume de julgar
antes de perdoar ou não perdoar, trazer mágoas. Então nós precisamos esvaziar nós mesmos para que nós sejamos enviados a proclamar ao mundo o reino de Deus. Sem que nós consigamos controlar as nossas más tendências, nós vamos agir exatamente como agia Tiago no início da sua missão com Jesus. Jesus quis precisar desses homens. Ele quis precisar de alguém que levasse a sua mensagem além daqueles muros onde eles viviam. Ele quis precisar de alguém e ele escolhe esses homens. E homens assim como nós, com defeitos, com virtudes, mas com muitas dificuldades. E essas dificuldades ele quis mostrar levando para junto deles pessoas tão difíceis, de temperamentos tão diferentes e tão difíceis como é o caso de Tiago e João. Ele quis mostrar para nós que todos nós, independentemente do que nós trazemos, todos nós, movidos pelo amor, movidos pela fé e movidos pela vontade, somos capazes de mudar, somos capazes de transformar a nossa vida, somos capazes de ser modelos, guias para aqueles que ainda estão mais perdidos que nós. Então vamos assim nos fixar no exemplo de superação que é a vida de Tiago, para que nós possamos superar todas as nossas dificuldades e nos tornarmos também apóstolos de Jesus. Na próxima segunda-feira, dia 28 de setembro, o nosso amigo Abel vai estar aqui com a gente falando sobre o tema Ninguém fica ao abandono da providência, o acolhimento aos suicidas no mundo espiritual. Nós contamos com todos vocês nesse mês, um mês de luta, né? Um mês de trabalho, que a espiritualidade toda trabalha muito para auxiliar esses nossos irmãos que optaram por tirar as suas vidas, que nós estejamos aqui nessa corrente do bem, para através da fala do Abel, nós podemos fazer uma corrente auxiliar esses irmãos. Muito boa noite a todos vocês e que Deus os abençoe.